Um ano depois, ainda não existe vida onde o Rio Doce se forma. E em 14 dos 17 pontos analisados, a qualidade da água foi considerada imprópria para consumo. Peixes de 98 espécies morreram e o que matou os pássaros foi a fome. Nossos repórteres tiveram acesso aos laudos da perícia encomendada pela Polícia Federal e embarcaram na expedição que radiografou os estragos provocados pelo rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais. Há um ano, esse pasto era bem diferente. Tudo isso aqui estava coberto de lama. Tudo isso aqui estava coberto de lama. O cenário mudou, mas os impactos do rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco em Mariana, Minas Gerais, continuam, principalmente na bacia do Rio Doce. Nós acompanhamos a expedição da organização SOS Mata Atlântica para analisar a qualidade da água um ano depois do desastre. Aqui se forma o Rio Doce, o encontro do Rio Galacho do Norte com o Rio do Carmo. Essas águas verdes são as águas limpas do Rio do Carmo, como deveriam ser as águas do Rio Galacho, que recebeu o impacto da lama. Esse é o final do Rio Gualacho do Norte, que passa pelo distrito de Bento Rodrigues, onde fica a barragem de Fundão. Por isso é um dos primeiros pontos de medição, na cidade de Barra Longa, Minas. Hoje o índice de oxigênio aqui foi 0. Infelizmente o rio continua morto até aqui. Outro indicador importante é o índice de turbidez. É ele que mede a transparência da água. Quanto mais partículas sólidas, maior a turbidez. A legislação ambiental permite um índice de até 100 UNT, unidade usada nessa medição. Acima disso, a água está imprópria para todo tipo de uso. Ele está com uma turbidez 10 vezes acima do permitido, embora menos do que nós tínhamos no ano passado. Um mês depois da tragédia, em dezembro de 2015, quando a SOS Mata Atlântica fez a medição nesse ponto, a turbidez estava 50 vezes acima do limite. No ano passado, dos 16 pontos visitados ao longo da bacia do Rio Doce, 14 foram considerados impróprios para uso direto, sem tratamento. Este ano, as medições ocorreram entre 20 e 28 de outubro. Dos 17 pontos que passaram pela análise, a água de 14 deles ainda não pode ser usada, dizem os pesquisadores. Os resultados seguem uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Essa norma estabelece a qualidade da água bruta, a qualidade da água do rio. Seguimos adiante e chegamos ao ponto de maior turbidez, ainda em Barra Longa. Qual é a conclusão que você chegou? Está acima do que a legislação permite quase 50 vezes. Nós poderíamos vir aqui antes do acidente nadar, pescar, dar essa água para gado, para galinha, para produção de alimentos. Isso a gente ainda não pode fazer. No ponto seguinte, na cidade de Rio Doce, a turbidez é 38 vezes acima do permitido. Na época do desastre, os números eram ainda mais alarmantes. Institutos de pesquisa chegaram a registrar uma turbidez 8.000 vezes maior do que a aceitável. Esse trecho, até a usina Risoleta Neves, foi o mais devastado pela lama, segundo os laudos da Polícia Federal, que ajudaram na denúncia contra os responsáveis pelo crime. É o que mostra o repórter Valmir Salaro. 10 dias depois do rompimento da barragem de Mariana, peritos da Polícia Federal foram a campo em busca de provas do crime. E as conclusões estão em laudos, que o Fantástico teve acesso com exclusividade. A gente constatou que, muito claramente, a poluição, e principalmente pela diferença de turbidez da água, foi causada diretamente pelo extravasamento da lama da barragem de Fundão, em toda a calha do rio. Os peritos foram os únicos com acesso ao epicentro do desastre. Eles coletaram amostras com o helicóptero dos bombeiros. E isso ninguém tinha feito, isso faltava. Então nós encontramos alguns elementos químicos presentes no rejeito de Fundão, também ao longo da calha do rio, comprovando essa ligação da fonte da poluição com a poluição propriamente dita. Os peritos também montaram uma foto em altíssima resolução da barragem de Fundão, logo depois do rompimento. Todos os vestígios do crime estão eternizados nesse modelo digital. A gente está falando seguramente do maior local de crime do mundo. Uma das maiores vítimas foi a vida aquática do Rio Doce. Mais de 29.000 carcaças foram recolhidas depois da lama. A perícia identificou pela primeira vez que peixes de 98 espécies morreram. 13 dessas espécies só vivem no Rio Doce. E 11 delas já estavam ameaçadas de extinção antes mesmo do desastre.
A gente tem segurança de que morreram muito mais peixes do que foram coletados. Os peixes morreram asfixiados. Ele praticamente não tem área livre da brânquia para respirar. Porque a brânquia dele é como se fosse para nós os nossos pulmões, né? Normalmente ele é um vermelho róseo, bem vivo. Os peritos também chegaram à causa da morte das andorinhas do mar. A lama escureceu a água na praia de Regência, no Espírito Santo, onde o Rio Doce deságua, e impediu que os pássaros encontrassem alimento. Nós fizemos exames de necrópsia nesses animais e percebemos que todos eles estavam de estômago vazio. Resumidamente, morreram de fome. O impacto foi muito severo e vai demorar muitos anos para ele ser completamente recuperado. Quando o rio chega ao estado do Espírito Santo, a qualidade da água melhora, como mostra o repórter Mário Bonella. Chegamos à cidade de Linhares, o único ponto analisado em que a qualidade da água está ótima, segundo a SOS Mata Atlântica. Aqui ele não está recebendo nenhuma contaminação. A água está tão baixa que vão formando ilhas, né? Bancos de areia e braços isolados do rio. Se a gente parar de lançar poluição na água, o rio vai se recuperar. Aqui é o final da expedição, praia de Regência, onde o Rio Doce encontra com o mar. Aqui encontramos a chuva e com ela uma nova preocupação. Toda aquela lama, todo aquele rejeito que está nas encostas voltará a chegar aqui e o que está no fundo do rio vai se levantar novamente. A Fundação Renova, criada pela Samarco e suas controladoras para conduzir as ações de recuperação das áreas, diz que está preparada para esse cenário. Muito provavelmente vai haver um aumento de turbidez da água decorrente do período de chuvas e o que foi feito é um plano de emergência para garantir que a qualidade da água para consumo humano esteja absolutamente assegurada. O presidente da Renova confirma que ainda há problemas na água, mas afirma que a Fundação oferece soluções para não afetar o abastecimento. Esse processo de garantia da qualidade da água para consumo humano passa essencialmente por unidades de tratamento de água, sistemas alternativos de coleta de água. A Samarco afirma, em nota, que está empreendendo todos os esforços para realizar planos de retenção de rejeitos e de recuperação ambiental. Lentamente, a vida volta a surgir no Rio Doce, e com ela, a esperança de que um dia todas as marcas da tragédia fiquem para trás.